Fala galera, bom dia, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui gravando a segunda etapa do Um Tempo Dá a pra Dois. cortar, dá pra cortar. Olha meu tênis aqui. Não, é sério, mano. Foi mal, mano. Disse caramba. Fala galera, boa tarde, tudo bem? Nós estamos aqui mais uma vez gravando a segunda série, né, de Um Tempo a Dois. Pedimos um minuto aí da sua atenção. O desafio do vídeo passado, feito pela apóstola Leila e apóstolo Albano, foi de você separar um tempo junto com o seu cônjuge em um lugar. Pode ser na varanda da sua casa, pode ser na lagoa. Escolha um lugar onde os dois possam sentar e aí avaliar, escrever num papel, aonde um acrescentou na vida do outro, o que o outro proporcionou de crescimento para você. E eu creio que vai ser incrível, você vai descobrir o quanto a pessoa que convive ao seu redor te acrescenta. Hoje nós vamos falar a respeito que nós devemos observar o exemplo um do outro. Existe um ditado popular que fala que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então traga para perto de você casais que sejam referencial de casamento, que temam a Deus, que façam tudo correto, que vivam realmente um relacionamento saudável e esteja junto com essas pessoas, porque elas têm muito a acrescentar na sua vida. Amém. Gente, a minha esposa é linda, né? Antes da gente dar sequência, eu queria pedir para que você, que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve lá no canal Cian Channel, toque lá o sininho para você receber as notificações de tudo que nós gravamos aqui para você. Compartilha, dá bastante curtida lá, que você vai ajudar esse conteúdo a alcançar outros casais também, tá bom? Dando continuidade, né, ao nosso tema e observa o exemplo um do outro, eu queria fazer uma pergunta para você. Quem você admira e por que você admira? Uma das coisas muito legais que durante esse tempo a gente estava estudando e eu vi que faz todo sentido é que o casamento, se você parar para avaliar, ele é como o nosso testemunho de vida cristã. Não é verdade? Quando você vê alguém que leva uma vida, sabe, consagrada ao Senhor, que teme ao Senhor, que dá um bom testemunho, um testemunho saudável, você começa a avaliar a vida daquela pessoa e você começa a imitar aquela pessoa. Isso é natural. Amém? Assim como Paulo falou, olha, sede meus imitadores, assim também a gente faz no nosso meio, mesmo no nosso meio cristão. Mas o casamento muitas vezes também é assim. Preste atenção, quantas vezes você já se pegou olhando para alguns casais e falando, poxa vida, esse casal é top, olha como eles são, olha... Eu vou confessar aqui para vocês, já vou começar entregando aqui o ouro, contando um pouquinho de alguns casais que eu admiro muito. E tem um casal aqui da igreja que todas as vezes que eu estou perto deles eu falo, gente, eu quero ser igual a eles quando eu crescer. Que é a pastora Lu e o Fabrício. Gente, é incrível como eles são, como casais, a maneira como que um cuida do outro. Eu olho para o Fabrício, eu vejo o Fabrício um cavalheiro com a pastora Lu, sempre está preocupado se ela está com frio, com fome, com sede. E de verdade, talvez, eu nunca falei isso para ele, mas talvez inconsciente, apenas aquilo que ele faz como testemunho no casamento dele me edifica, me faz querer ser um melhor marido. Ou a Lu também, com certeza, faz com que a Eveline queira, deseje ser uma melhor esposa. Assim também como os nossos apóstolos, é muito legal ver como eles, sabe, eles lidam com as questões da vida, a cumplicidade, o companheirismo, o como eles são um. E também eles muitas vezes emitem sinais para nós com um bom testemunho e nos fazem querer viver isso também. É muito legal, porque na vida cristã, como eu disse, é a mesma coisa. Então, fique aí um alerta para mim e para você a olhar para casais que são referenciais. É muito importante eu buscar referência naquele que está fazendo direito, né, amor? Sim. Porque não adianta eu querer pegar a referência de alguém que está vivendo algo errado. Um exemplo muito legal. Por exemplo, todo músico, ele se espelha em outro bom músico. Num cara que toca bem, que faz os melhores acordes, arranjos e tal. Que ali exerce aquele papel dele como pianista, violinista, da melhor maneira possível.
e assim também é quando eu busco alguém para me espelhar no casamento. Sim. O grande erro é que muitas vezes as pessoas buscam referências em casais da mídia, que vivem muitas vezes histórias de adultério, que vivem às vezes história de relacionamento conjugal com mais de 2 pessoas, com mais de um parceiro. E isso não pode ser uma referência para nós, isso não é saudável, isso não é uma referência bíblica. Amém? Então eu tenho que me espelhar em casais que vivam, né, um casamento saudável, um casamento exemplar. Amém? Então isso é uma dica muito importante, né, amor? Isso mesmo. Por exemplo, na Bíblia nós temos vários exemplos de casais em que eles com certeza deixaram o seu legado e foram exemplo e continuam sendo ainda exemplo para as futuras gerações, né? Como no caso de Ruth e Boaz, José e Maria e Priscila e Áquila, né? Ruth e Boaz, um dos exemplos assim em que mais chamam a minha atenção é a questão da lealdade e da responsabilidade. Então esse casal construiu seu legado aí na sociedade, deixando esse exemplo. A minha pergunta é, qual é o seu legado? Qual o legado que você tem deixado para a sua família, para a sociedade, para as pessoas que convivem ao seu redor, que o seu casamento está construindo? Sim, amor, né? É muito interessante, porque quando você olha para outro casal, muitas vezes eu vou dar agora um exemplo aqui para os que são casados, né? Já há algum tempo. Nós que somos casados já há algum tempo, muitas vezes sem perceber a gente está sendo um incentivo tremendo para um casal que às vezes está passando um momento difícil. Por isso a importância de você buscar uma referência e ser uma referência, né? Porque isso, até biblicamente falando, quando eu sou uma referência, eu estou levando outros casais a se aproximarem mais de Deus, a ser casais melhores, até mesmo nas coisas comuns do dia a dia. Mas quando eu não sou uma referência, eu também estou ajudando os casais que talvez estão passando por um momento difícil a afundar cada vez mais, a ter mais dificuldades ainda. Porque todo mundo, queridos, isso é natural da vida, busca referências nas áreas em que talvez eles não sejam bons naquilo. Então, por exemplo, quando eu estou estudando para ser um médico, eu vou me espelhar em bons médicos, eu vou querer ser um bom profissional como o Dr. Everton, como os médicos que eu conheço. Amém? Então isso é de extrema importância dentro de um casamento. Não busque apenas boas referências, seja você também uma boa referência. Lembrando que quando eu busco as boas referências, automaticamente eu também já me torno uma boa referência para outras pessoas, porque eu estou imitando casais que vivem um casamento sadio, né? Ser boa referência é um ponto de partida. Por exemplo, alguém vai olhar para você, para o seu casamento e vai falar, bom, se o Jaime e a Eveline são referência nisso, então eu preciso começar a partir disso, né? Isso é muito bacana. Por exemplo, nós temos o testemunho de José e Maria. Eles foram um testemunho de cumplicidade, coragem e fé, né? Verdade. José, ele amou tanto Maria que ele protegeu ela quando ela se sentiu ali ameaçada, quando as pessoas estavam julgando ela por ela ter engravidado, né? Antes do ato em si, do ato sexual em si, né? Para gerar o nosso grande Salvador. E você vai acompanhar toda a história de José cuidando e protegendo de Maria e Jesus. Isso é muito lindo, é muito incrível, né? Outro grande exemplo de um casamento bem sucedido, que eu posso me espelhar na palavra de Deus, é Priscila e Áquila. Verdade. Priscila e Áquila, eles foram grandes amigos de Paulo, e eles ajudaram muito Paulo na missão, né? Ali quando Paulo estava passando por dificuldade. E Verdade. O grande legado que eles deixaram em seu casamento foi a unidade, e eles tinham uma missão em comum. Eles ajudavam, né, as pessoas ali daquela época, eles se colocaram do lado de Paulo, se uniram no propósito aí de multiplicar o evangelho, né? Então nós precisamos com certeza se espelhar em bons exemplos para deixar o nosso legado. É verdade. Olha, 1 Pedro 2,12 vai dizer assim, ó: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia a dia.
as pessoas estão observando as nossas obras e nós estamos observando as obras das pessoas. Então é fato que nós vamos acabar buscando referenciais em pessoas que estão fazendo certo, pessoas que estão glorificando a Deus com as suas vidas, né, com os seus testemunhos. Eu acho muito legal na história de José e Maria, uma coisa que eu acho que é muito forte num referencial de um casal é a cumplicidade, sabe, amor? Sim. É a maneira com que o cônjuge, ele protege, né, a sua cônjuge. Isso é muito top, sabe? Eu vejo isso como um referencial muito gritante, sabe, em casais que eu busco referência. Por exemplo, quando eu estou numa roda de amigos e às vezes o casal tem ali algum problema ou desentenderam e ali, sabe, precisa ter essa maturidade de entender, olha, existem pessoas aqui me olhando, pessoas que, né, não precisam saber dos nossos problemas, porque todos os casais têm problemas. E ter, sabe, essa cumplicidade de um proteger o outro. Eu vou contar uma coisa para vocês muito legal. Por exemplo, nem é sempre que eu estou bem com a Eveline. Não é todo dia que a gente está bem. E às vezes a gente briga, discute alguma coisa em casa. E isso não significa que eu deixei de ser um referencial, porque isso faz parte do casamento. Às vezes se desentende, é normal, são duas pessoas distintas, diferentes, que às vezes se desentendem, natural. Mas olha a diferença de você ser um referencial. Muitas vezes a gente não tá legal e tal, mas quando as pessoas nos veem, sabe, eu faço questão de proteger, Eveline. Eu não preciso sair falando, nossa, olha, isso aqui a Eveline me entristeceu hoje. Não, existem pessoas que estão olhando para você e a gente precisa ter esse cuidado, sabe, essa proteção. Quando Jesus ele ensina que o noivo, o homem, o marido, ele tem que ser como Jesus, implica muito nisso, em ser aquele que protege, que poupa a noiva. E a mesma coisa é a mulher, ela também tem que ser aquela que é sábia, como a noiva, como a igreja que espera o noivo, que cuida do noivo, que zela do noivo. Então tudo isso nós estamos emitindo sinais para as pessoas que estão nos observando. Igual o texto que eu li aqui de Pedro, tudo que nós fazemos, as nossas obras, sabe, os nossos exemplos, vai atingir as pessoas e vai definir se aquilo vai glorificar a Deus ou não. E isso é extremamente importante. Olha, observe o exemplo dos outros, mas dos outros que lhe tragam algum tipo de crescimento naquilo que você busca. Quer um casamento melhor? Busque referenciais de casamentos melhores. Amém? Se eu estou passando um problema no meu casamento, muitas vezes de não conseguir entrar em acordo em algumas coisas, eu vou buscar a referência de um casal que também vive uma vida toda desunida. Não tem como. Eu vou buscar a referência de um casal que naquela área, sabe, eles conseguem ter um desenvolvimento legal. Outro exemplo, amor, que é muito interessante. Casais que conseguem administrar bem as finanças. Cara, eu conheço casais que administram muito bem as finanças. Né? Um exemplo que a gente tem na nossa geração, a Maridos do Sandoval, acho lindo como eles administram as finanças. E sempre eu olho para eles como um referencial. Agora, eu vou olhar para um casal que está todo endividado, que está fazendo tudo errado, financiamento em cima de financiamento, não. Eu vou buscar referências saudáveis para o meu casamento. Sim. Amém, amor? Então fica aí um desafio para essa semana de você pensar em alguns casais aí do seu convívio, você traga a sua memória. Então eu queria que você realmente descrevesse o que vocês se espelham neles para ser pessoas melhores. O que o casamento deles acrescenta na vida de vocês. E aí vocês irão enviar uma mensagem para esse casal dizendo o quanto o casamento deles abençoa a vida deles, o quanto vocês se identificam e como eles estão construindo um legado de fé através do testemunho do casamento deles. Então esse é o desafio dessa semana. Você vai mandar uma mensagem para eles e com certeza você vai orar pela vida deles também, porque a gente precisa com certeza fortalecer os casamentos em orações, né? Fortalecer a família em oração, porque Sim. A família está em uma guerra constante, tá bom? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana e que você realmente possa descobrir qualidades incríveis que as pessoas acrescentam na sua vida. Fiquem com Deus. Sim, é muito importante você fazer, cumpra esse desafio. É uma coisa que eu acho que faz todo sentido, eu acredito que para quem está nos assistindo também. Todas as vezes que a gente fala para a pessoa aquilo que ela está, de alguma maneira, sendo uma referência para nós, nós também estamos ajudando aquela pessoa a permanecer, a conservar aquele testemunho,
para que, sabe, outras pessoas sejam impactadas por ele. Eu vou fazer questão de cumprir esse desafio, de mandar mensagens para os casais que são referenciais para mim. Existem casais que eu olho e eu falo, Jesus, tem um casal na nossa geração que eu também admiro. Aliás, os casais da nossa geração, desculpa, gente, mas são todos fofos, são referências para mim. Mas eu sempre falo para a Eveline que o casamento de José Maria e da Andréia é um referencial para mim. Eu estou citando nomes, mas eu poderia citar muitos que eu conheço, mas só o que vieram aqui na minha mente agora. Mas o José Maria e a Andréia, é muito legal a maneira que o José Maria trata a Andréia. Eu sempre busco fazer da mesma forma com a Eveline, porque eu vejo o quanto aquilo é bom, o quanto faz bem para o casamento dele. Então eu procuro me espelhar também neles, que são um casal referência para mim. E faça isso, sabe? Mande a mensagem, compartilhe, ore, cele isso no reino espiritual. Abençoe essas vidas em nome de Jesus. E eu quero dizer para você, quando nós pensamos, primeiro eu vou fazer a minha parte, se cada um tiver essa mentalidade, nós seremos referência para todos os casais da terra, se cada um fazer a sua parte. Deus te abençoe muito, um beijo no seu coração. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de compartilhar essa live. Gente, essas lives estão sendo incríveis. Eu tenho aprendido muito, todos os casais têm sido top, sabe, para mim. Eu tenho, sabe, absorvido coisas incríveis desses casamentos, desses casais que passam por aqui. Então, beijo no seu coração, compartilha a live. Eu quero orar pela sua vida para encerrar esse tempo que nós passamos junto, gostoso. Quero abençoar o seu casamento, a sua família. Como eu disse nas lives passadas, o melhor casamento é o seu. Sim. Tá bom? Então Deus te abençoe. Busque observar o exemplo de casais saudáveis para o seu casamento, tá bom? Pai, nós abençoamos todos os casais que estão assistindo na autoridade do nome de Jesus. Eu peço que o Senhor abençoe o meu casamento, mas que o Senhor abençoe todos os casais que estão nos assistindo através dessa live. Eu te peço, papai, que eles também sejam referenciais e que milhares e milhares de outros casais possam ser casais melhores através dos testemunhos desses casais que o Senhor colocou aí para assistir essa live. Pai, eu te peço pela família, pela casa, pelo lar de cada casamento que está aqui presente assistindo essa live. E abençoa-os todos eles, no nome precioso e poderoso de Jesus Cristo. Amém, amém. Amém. Beijo no coração. Tchau, até a próxima. Até a próxima. Respeita a minha história.